gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser sugerindo aqui pra vocês, né, trazendo algumas ideias de leituras para o final de semana, que são livros que são relativamente curtinhos e que são fáceis de ler no final de semana. Não quer dizer que vocês vão conseguir ler eles no final de semana todo, pode ser que demore mais, pode ser que vocês leiam em um dia só, mas são livros mais curtos e que são menores, tipo que livros de 500 páginas, que aí provavelmente vocês não vão conseguir ler no final de semana. Mas se vocês não conseguirem ler no final de semana também, não se cobrem, tá tudo bem, leitura tem que ser divertida, não precisa ser um livro que tem que ler rápido, tá tudo certo. É só sugestões pra lerem no final de semana. Então, antes de eu mostrar, né, as indicações pra vocês lerem no final de semana, não esqueçam de deixar o seu like aqui no começo do vídeo pra ajudar o canal, né, que a plataforma do YouTube consegue entender que vocês gostaram do vídeo, então entregam pra mais pessoas. Comentem se vocês já leram algum livro desses e uma recomendação pro pessoal também pra ler no final de semana. Compartilhem o vídeo com um amigo de vocês pra eles conhecerem o canal, né, e fazerem parte do nosso clubinho literário. E se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo estiver vermelho, significa que você não é inscrito no canal. Então clica ali, uma coisinha rapidinha, mas que me ajuda bastante. A primeira indicação é Noivas em Fuga, este aqui, que é uma colaboração entre duas autoras, que uma é a Tessa e outra é Christie, acho que é Christie o nome dela, que é uma novela que são duas histórias que não tem relação uma com a outra, mas que se situam mais ou menos na mesma época. Então as duas histórias vão ser romances de época, só que em uma delas a protagonista vai ter que casar por uma conveniência e a outra, se eu não me engano, ela não vai casar com o cara que ela queria casar, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem porque faz um tempinho que eu li, foi ano passado. E aí, como você já sabe, memória curta aqui, né, então... Mas as duas histórias são muito divertidas, né? Então, uma delas é Noiva Disponível, se eu não me engano. Eu tenho que conferir. Aqui tá. Na verdade, não tá o nome das histórias. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Só tem que ler. Uma é Noiva Disponível e a outra é Duquesa por um Dia, né? Então, uma vai casar com um duque e a outra, se eu não me engano, vai casar com o amigo do noivo dela. Ou amigo de infância dela, não tenho certeza, não me lembro muito bem. Mas são histórias muito curtinhas, com uma escrita completamente envolvente. Eu já conheci a escrita da Tessa, então eu gostei bastante desse livro. Eu achei interessante ser duas histórias que não se correlacionam, mas são duas histórias dentro de um livro. Eu admito que gostaria de um pouquinho mais de detalhes do que acontece depois nas histórias, mas foram livros muito interessantes. Eu gostei bastante, e ele é curtinho, então é fácil de ler em um final de semana. Ah, gente, começou a chover agora, então talvez vocês escutem um barulho de chuva no fundo do vídeo. Mas eu precisava gravar esse vídeo hoje, então... Que aproveitando, né, que a casa não tem ninguém em casa, então é mais fácil de gravar. Mas, se vocês escutarem, deem uma relevada e também interpretem como uma vibe mais leitora, uma chuva de fundo. Acho que fica legal também. A próxima indicação é um livro da Colleen Hoover, que eu já li faz um tempinho, e que eu gostei bastante. É uma temática bem diferente de todos os livros da Colleen que eu tinha lido. Então ele é um livro bem legal. Que é Variety, que não tem... Tem romance nessa história, mas eu não sei se o romance era aquele romance tipo assim, nossa, que romance maravilhoso. Mas enfim, ele é uma história muito pesada em muitos aspectos, principalmente na parte onde a gente lê dos manuscritos. E ele é um livro muito interessante. Eu li esse livro, eu acho que eu li ele em 24 horas, se eu não me engano. Porque eu fiquei completamente imersa na história, eu queria saber o que tinha acontecido, eu queria ver o manuscrito, eu queria ver se eu acreditava ou no manuscrito ou na carta no final do livro. Inclusive, quem já leu, qual que vocês acreditam, manuscrito ou carta? Então, assim, foi uma leitura muito, muito interessante, eu gostei bastante, eu não esperava um livro assim da Colleen. Foi bem legal, ele é um livro com classificação mais 18, porque ele tem cenas muito pesadas. Então, deem uma pesquisada nos gatilhos que esse livro pode ter, porque não é uma leitura fácil. Eu, que não tive nenhum gatilho com esse livro, mas assim, mesmo assim, eu tive que parar a leitura e dar uma pausa pra respirar. Ele é uma história muito interessante, muito envolvente, mas deem uma pesquisada nos gatilhos. Mas eu acho que é uma leitura de final de semana pelo fato de que eu consegui ler ele muito rapidinho, porque é uma história que te prende, assim, você quer saber o que aconteceu na história, você quer desvendar esse crime junto com a protagonista, então é um livro muito interessante. A próxima indicação é um livro que eu li recentemente, então ele é um livro que eu gostei muito, que eu fiz vlog de leitura pra vocês, inclusive, vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima pra vocês verem, que é Amêndoas.
Ele é um livro de uma autora sul-coreana. Ele conta a história do protagonista, que ele tem as amêndoas muito pequenininhas. Então ele não consegue ter a capacidade de desenvolver sentimentos. Ele não consegue sentir dor também, se eu não me engano. Então assim, é uma história muito interessante. Ele tem uma escrita muito fluida. Então dá pra ver até no vlog de leitura, que eu li acho que 100 páginas em 1 hora. De tão imersa que eu fiquei nessa história. Esse livro é muito, muito interessante. Eu gostei muito da escrita dessa autora, inclusive eu quero pesquisar mais livros dela pra ler. Se vocês tiverem indicações dessa autora aqui também, podem me dizer aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz. Então assim, é uma obra, um livro muito interessante e que é uma leitura fácil de final de semana. Eu acho que ele tem... Eu vou conferir aqui pra vocês, porque ele tem 286 páginas. Então, assim, relativamente é um livro curtinho. Então, acho que é uma leitura fácil pra fazer no final de semana e é uma história muito interessante, né? Ele é um livro que foi lançado recentemente, então é um livro atual pra vocês e muito interessante também. O próximo livro eu indiquei na book tag de livros curtinhos, que eu também vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês verem, que é Mais Que Amigos, que é um romance, né? Um Friends to Lovers, onde os dois protagonistas são amigos e vão acabar se apaixonando no decorrer da história por causa de um acordo que eles vão fazer entre eles. É uma história muito interessante, eu gostei bastante. É um livro, tipo, pra quem não quer um livro chocante, que nem Rewrite no final de semana, e quer uma leitura mais leve, mais divertida pra ler, Mais Que Amigos é uma ótima leitura, como também Noivas em Fuga também é uma leitura muito tranquila pra fazer no final de semana. É um romancezinho clichê, ele é, tipo, é Friends to Lovers, geralmente é uma coisa bem engessada de um romance. É um livro muito interessante, acho que eu dei umas 4 estrelas pra ele, não tenho certeza. Então, é uma leitura fluida, a autora tem uma escrita muito fluida e que é fácil de ler no final de semana. Eu não li, eu acho ele em um final de semana, eu acho que eu levei mais tempo, mas é porque eu tava com preguiça de ler, assim, não preguiça de ler esse livro, mas preguiça de ler em si. Mas é uma leitura bem legal. A próxima indicação é um livro que eu li em parceria com a editora Five, que é Sob as Estrelas, que é um romance também, porque, né, não ter recomendações de romance nesse canal não seria esse canal, porque... eu sou obrigada a recomendar pelo menos uns 2 romances por vídeo. Mas esse livro é muito interessante, ele tem uma vibe de autodescoberta, porque a nossa protagonista tá se mudando pra uma cidade onde ela não conhece muitas pessoas, o pai dela acabou de falecer, então ela se sente muito sozinha nesse mundo. E o outro protagonista, né, que é nosso querido protagonista, dá pra ver que é o casal na capa, vai acabar ajudando ela nessa jornada de autodescoberta. Os dois são de mundos completamente diferentes, que ela vive numa sociedade muito rica, de pessoas com muito dinheiro, pessoas muito influentes na cidade, e ele é de uma parte mais humilde na cidade, que mora num apartamento pequeno com a família dele. Então, assim, é um livro muito interessante, eu gostei bastante dessa história. Os 2 protagonistas nesse livro são mais jovens, eles não lembro direito a idade de cada um dos 2. No segundo livro, porque esse livro é uma duologia, eles já estão mais maduros, já estão mais velhos. Então, assim, é um livro muito interessante, ele é bem curtinho. Não tem marcações porque eu li em e-book, mas tem várias marcações nesse livro. Eu vou conferir direitinho as páginas. Tem 155. Eu acredito que no site da editora Five, inclusive, a duologia está sendo vendida junta. Então, é um livro bem em conta. Tem e-book, acho que tem no Kindle Unlimited. Então, fica fácil para vocês lerem no final de semana também. E é uma leitura muito divertida. Acho que vocês vão gostar bastante desse livro. O próximo livro é um livro que eu sempre recomendo, toda vez que eu tenho a oportunidade de recomendar. Tipo assim, a pessoa fala, eu quero começar a ler, ou eu quero ler um livro curtinho. Eu sempre recomendo esse livro, que é O Pequeno Príncipe, que é um livro, que é um dos meus livros favoritos. Eu sou completamente apaixonada nessa história. Eu não vou dar detalhes completamente... eu não vou dar detalhes sobre esse livro, porque, assim, eu quero muito que vocês leiam ele. Ele é um livro que vai te trazer muitas reflexões sobre a vida. Esse livro eu tenho, tipo, frases dele eu tenho marcadas na minha memória, assim, pra sempre. Que, tipo assim, que nem você é eternamente responsável pelo aquilo que cativas, o essencial é invisível aos olhos. Então, assim, esse livro é maravilhoso. Ele é muito curtinho, ele tem menos de 100 páginas, eu acho que é 93 páginas que ele tem. Ele é, tipo, dá pra ver, ó. Ele é um livro muito curtinho e é extremamente maravilhoso, então leia Um Pequeno Príncipe. Se você não leu O Pequeno Príncipe, leia. Esse livro é maravilhoso. E assim, ele é um livro que dá pra ler em um dia só, porque tu lê um pouquinho de manhã, lê um pouquinho de tarde, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, e termina esse livro. Ele é bem rapidinho de ler. E ele tem bastante ilustrações também. Tipo, essa edição que eu tenho, todas as ilustrações são coloridas também. Então, assim, é um livro bem fácil de ler e muito bonito. A última indicação, e nem por isso menos importante, é
Heartstopper, que é um quadrinho, então é um livro um pouco mais fácil de ler, né? A gente tem bastante desenhos, é muito gráfico por ser um quadrinho. Ele é um romance LGBTQIA+, né? Vamos colocar a sigla toda certinha. Eu acho que essa é a sigla completa. Que é um romance, né, entre dois meninos, que eles estão no ensino médio, eles vão se conhecer lá, vão acabar criando uma amizade entre eles e vão acabar se aproximando e desenvolvendo o relacionamento dos dois. É muito fofo, ele é um romance, assim, é aquele romance que te aquece o coração, ele é muito fofinho, os dois protagonistas são muito fofos, tem muita autodescoberta entre os personagens, então, assim, é um romance que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ele é bem curtinho, eu li ele acho que em 4 horas, porque... Eu li ainda em 4 horas porque eu quis ler bem pausadamente, eu quis ver todos os desenhos bem detalhados. Ele é muito bonitinho, ele é todo ilustrado, ó. É a coisinha mais fofa desse mundo, esses dois. Então, e ele é uma saga, tem acho que série também na Netflix, eu acho. É, na Netflix. Tem o segundo livro aqui na minha estante e eu ainda não tive a oportunidade de ler os outros. Mas até o momento eu estou gostando bastante de Heartstopper, né, da saga Heartstopper. Então, acho que é uma leitura fácil de ler no final de semana. Se você tá procurando um livrinho tranquilo de ler, uma história mais de boa, né, tipo... eu quero ler um livro de boa hoje. Heartstopper também é uma ótima indicação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo. Também, se vocês tiverem alguma recomendação pro pessoal, né, pra lerem aqui no final de semana, também podem colocar aqui embaixo. Se quiserem conversar sobre livros, os comentários estão livres pra vocês poderem fazer seus comentários sobre livros, né, sobre as suas leituras atuais, o que vocês estão lendo. Podem ficar à vontade, eu vou conversando com vocês também. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam aqui embaixo, né? É muito importante. Se esse botãozinho aqui de baixo estiver vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva. Ajuda muito, né? Me ajuda muito ver que o YouTube vê, na verdade, que vocês estão gostando do canal e entrega para mais pessoas podem conhecer, mais pessoas se apaixonam por literatura, né? Vamos espalhando literatura pelo Brasil. E eu não sei se eu já falei, mas se vocês ainda não deixaram o seu like, deixem seu like aqui, né, pra ajudar o canal. Também compartilhem com seus amigos uma leitura pra eles lerem no final de semana, se eles ainda não conhecerem o canal também, pra eles poderem conhecer. Tem várias playlists de vídeos de unboxing, tem book tags, tem dicas pra quem quer começar a ler, indicações de livros de romance, de anime lovers, de French lovers. Então assim, tem indicação de tudo quanto é coisa aqui no canal. Mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau!